Glória a Deus. Amém. Isaías capítulo 7. Abra aí a sua Bíblia. Acredito que já deu tempo de você abrir. Quem não abriu ainda, Isaías capítulo 7, versículo 1. Sucedeu, pois, nos dias de Acás, que era filho de Jotão, que era filho de Uzias, que era rei de Judá, que Rezim, que era o rei da Assíria na época, e o Peca, que era o filho de Remalias, que era rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela. Mas a Bíblia diz, mas nada puderam contra ela. Diga amém. Então, vamos prestar atenção. Aqui o rei era Acás. Quem era o rei Acás? O rei de Judá. Ele era filho de Jotão. Jotão foi o filho de Uzias. O Acás é aquele rei que é o pai de Ezequias também. Quem já ouviu falar do rei Ezequias aqui? Como se diz, o histórico, né, desse rei Acás não é um bom histórico, porque ele foi um rei, apesar de ser rei de Judá, ele foi um rei que fez aquilo que era mal, fez aquilo que não era reto aos olhos do Senhor. Ele teve toda a oportunidade de fazer o que era certo, o que era reto, mas ele decidiu ir por um caminho que não foi bom. Ele foi um rei muito idólatra mesmo. Mas, aqui nessa passagem, Deus, Ele nos mostra aqui através da sua palavra, que o que aconteceu aqui nessa situação? Você sabe que depois da morte de Salomão, Roboão, o seu filho, assumiu o trono. E ele não teve ali sabedoria. Ele disse que o dedinho mindinho dele ia ser mais largo do que os ombros, né, do seu pai, na questão de reinar sobre o povo de Deus, sobre as 12 tribos de Israel. E em vez dele tomar conselho com os anciãos, que eram as pessoas mais experientes, as pessoas experimentadas, ele foi buscar conselho com as pessoas inexperientes, com os jovens. E os jovens deram esse conselho, que ele tinha que reinar ali, tributando, né? Aumentando os impostos, sangrando mesmo o povo. E ele fazendo isso, a Bíblia diz que houve uma divisão, porque o Jeroboão acabou levando 10 tribos, das 12 tribos que ele tinha, e se formou aí o reino do norte, o reino de Israel, com a capital de Samaria. E ele ficou só com 2 tribos, que foi Judá e Benjamim, né? Sendo assim o reino do sul, com a capital ali, Judá, né? Com a capital Jerusalém. E aí, a partir dessa divisão, passaram-se a ter reis em Judá e reis em Israel. O lado do norte, Israel, misericórdia, se você for estudar os reis, não tem um, né? Todos foram péssimos reis. É só lembrar de Acabe e Jezabel. Quem lembra desse casal aí? Deus me livre, né? Só o Senhor é Deus. Agora, quando você pega o reino do sul, os reis de Judá, tem alguns que você vai ver que fizeram realmente o que tinham que fazer. Foram reis que até mesmo fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Teve uns que erraram, mas se arrependeram e se voltaram para Deus. E teve uns, infelizmente, que não quiseram fazer aquilo que era certo, que é o caso desse rei Acás. Mas aqui o que está acontecendo? Na época, havia um grande inimigo
né, do povo de Deus, que era o reino da Síria. Não a Síria com A. Isso aí também era um outro inimigo, mas não vai entrar agora aqui nessa mensagem. O inimigo aqui era o da Síria mesmo, com S só, que é o rei aqui chamado Rezim. E a Bíblia diz que a Síria se unificou com o reino de Israel para atacar Judá. Se você pegar a história dos reis, né, da Síria com os reis de Israel, lembra na época do Eliseu? Eles eram arqui-inimigos, inimigos de um guerrear contra o outro. Você vai lembrar da Síria cercando Dotã, onde estava o profeta Eliseu, e o seu moço acordando cedo e ficando ali apavorado, porque ele viu toda a cidade cercada. Quem que era esse rei? O rei da Síria. E você vai ver ali em reis que sempre eles estão pelejando um contra o outro, só que agora eles se unem, eles se unificam, eles fazem uma aliança, eles fazem um acordo para tomar, como se diz, para derrotar o reino de Judá, para derrotar o rei Acaz. E o que eu aprendo aqui com esse primeiro versículo, né, com essa palavra? Que você vê que aqueles que um dia tiveram ao seu lado podem lá na frente se tornarem seus inimigos. Ô pastora, porque eram 12 tribos, era um reino só, reino de Israel, reino de Judá, povo de Deus. Mas o reino de Israel se une ao inimigo do povo de Deus para vir agora contra o reino de Judá. Então a gente tem que aprender com essas lições da Bíblia. Lá no Salmo 41, no versículo 9, o salmista Davi fala um pouquinho sobre isso. Ele diz: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o quê? Seu calcanhar. O que é isso, pastora? Ele está dizendo que de pessoas que estiveram do lado dele, que se diziam amigas, pessoas em que ele confiava, que ele sentou na mesa com essas pessoas para poder, no caso ele fala desse amigo aí, para comer pão, para ter comunhão. E a Bíblia diz que foi esse amigo aí que se levantou contra ele, ou seja, que traiu, que decepcionou o coração de Davi. E é Deus mostrando que muitas vezes pessoas que dizem estar conosco, pessoas que muitas vezes estão do nosso lado, podem se voltar contra nós. E não é coisa da minha cabeça, é bíblico. Está escrito na Bíblia. Por isso que a gente tem que vigiar. E vigiar principalmente o nosso coração. A Bíblia diz, Provérbios 4:23, sobretudo que a gente deve de guardar, nós devemos de guardar o nosso coração. Mas não se surpreenda, se pessoas que diziam estar do teu lado, se voltarem contra ti. Pessoas que pareciam ser amigas, se levantarem contra ti. Porque é bíblico. Quem esperar que Israel pelejaria contra Judá? Mas fizeram uma aliança com o inimigo, com a Síria, para vir contra
o povo de Deus. Diga assim: Senhor Jesus, me livra de todo o mal. Amém? Amém? Versículo 2: E deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim. Quem é Efraim? O reino do norte, Israel, também chamado na Bíblia de Efraim. Então, a Bíblia diz que se moveu o seu coração, coração do rei Acás, e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. Olha na tradução, linguagem de hoje, como está escrito. Quando o rei Acás soube que os sírios haviam feito um acordo com os israelitas, meu Deus, pensar que aqueles que são irmãos, que são da mesma descendência, né, se voltam contra ti, é triste. Ele e todo o seu povo ficaram com tanto medo que eles tremiam como varas verdes. Quem já ouviu essa expressão? Ixi, fulano está tremendo que nem vara verde. Olha aí a Bíblia falando. O rei ficou com tanto medo, o povo ficou com tanto medo, que eles tremiam que nem varas verdes. Mas por quê? Porque era algo inesperado, né? Os dois se uniram, fizeram uma aliança para destruí-lo. E tem coisa que pega a gente de surpresa. Pega ou não pega? Pega ou não pega? Às vezes está tudo bem, vem um levante do inferno contra a vida da gente. Você não está esperando. Coisa que até assusta, que até assombra. Mas aí o que aconteceu? Deus vai levantar o profeta. Diga amém? Verso 3. Então disse o Senhor a Isaías, que era o profeta da época: agora tu e teu filho Sear já subi. Nome difícil, não é? Sear já subi. Quem é esse, pastora? É o filho de Isaías. O profeta tinha filho, está aí o filho dele. Deus falou para ele, junto com o filho dele, ir ao encontro de Acás, ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavandeiro. E Deus mandou um recado para o rei Acás. Qual? Acautela-te, aquieta-te, não temas, e nem se desanime o quê? O teu coração, por causa desses dois pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim, da Síria, e de Peca, né, do filho de Remalias. Olha como Deus é tremendo. Deus usou o profeta Isaías. Mesmo o coração desse rei não sendo um coração ali voltado para buscar a Deus como deveria, Deus usou o profeta para dar um recado para aquele rei e para aquele povo. Deus falou 4 coisas pela boca do profeta. A primeira coisa, acautela-te. O que é uma pessoa cautelosa? Quem está vivo nesse culto aqui, diga amém. O que é uma pessoa cautelosa? Cuidadosa? Sim. O que mais? Uma pessoa cautelosa é uma pessoa atenta? Sim ou não? Sim, atenta. Atenta. Uma pessoa cautelosa é uma pessoa que, além de cuidadosa, ela tem muita atenção, ela fica atenta às coisas. O que mais, pastor? A Bíblia diz que Deus falou, aquieta-te também. Vamos ver na tradução linguagem de hoje, fica melhor para entender. Diga ao rei que fique o quê? Alerta. Então, acautelar-se
é ficar em alerta. Primeira carta de Pedro 5,8 fala: sede sóbrios e vigiai. Sejam lúcidos e atentos. Por quê? Porque o diabo, que não é amigo de ninguém, é o vosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa o quê? Tragar. O diabo não é amigo de ninguém. A Bíblia não diz que ele está ao redor daqueles que são de Deus, ele está ao derredor. Porque ao redor daqueles que são de Deus, acampa-se o anjo do Senhor. Se você é uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que respeita a palavra de Deus, ao seu redor acampa-se o anjo do Senhor. Então fala para esse irmão aí, para essa irmã, até para ele não dormir, né? Para ela não dormir. Está lá em Salmos, vai aparecer para você. Diga assim para ele: tem um anjo de Deus acampado à sua volta. Amém? Amém, igreja? O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem ao Senhor. Quem crê, diga amém. Você não está sozinho, sozinha. Olha lá, ó, que bonito, ó. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem. Por isso que é bom ler a Bíblia. E agora vem aí, ó. E os livra. Não é só, ele não está só acampado ao nosso redor. Ele nos livra também de todo o mal. Diga amém. Mas ao derredor está quem? A Bíblia diz que ao derredor está quem? O nosso adversário, o diabo, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Por isso que Deus fala: fique alerta, fique atento. O que o profeta Isaías disse para o Acaz? Ei, fica alerta, acautela-te, é hora de você ser cuidadoso e ficar em estado de alerta. Por quê? Porque tem aí dois inimigos unidos para vir contra você. E a gente tem que estar vigilante. Porque o diabo, ele é tão sujo que às vezes, da onde você menos imagina, ele vem para te atacar. Às vezes, da onde você menos imagina, o bicho se levanta. E às vezes ataca a nossa saúde, vem com fúria mesmo, coisa que você não está esperando, vem aquele ataque maligno. Ataca às vezes a família, ataca às vezes as finanças, o bicho se levanta. E você fala: meu Deus, por isso que a Bíblia está dizendo: fique alerta. Acorda. Acorda. E se tiver alguém dormindo também, acorda. Amém, igreja? O que mais que fala aí? Aquieta-te. O que é isso? Fiquem calmos, ou seja, mas que não perca a calma. Fica calmo. Você sabe que a mansidão é um dos frutos do Espírito. E a pessoa de Deus tem que aprender a ser uma pessoa mansa. Não é sem atitude, mas o desespero não vai trazer vitória para você. Toda vez que a pessoa fica inquieta, desesperada, olha, ela acaba pondo tudo o quê? A perder. Porque toma decisão precipitada, faz o que não era para fazer. Então fique calmo, fique calma. Pastora, não dá, eu estou muito nervoso, eu estou muito nervosa, eu estou muito agitado, eu estou muito agitada com essa situação que está acontecendo. Calma. Respira fundo. Quando seu coração estiver muito agitado, sabe para onde você tem que ir? Para a Bíblia. Pega o Salmo 46, senta, respira fundo, vai ler o Salmo 46.
Lá você vai ouvir a voz de Deus falando para você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Lê o capítulo todinho. Lá no final desse capítulo, você vai ouvir ele falando para você. Se aquieta, calma, e saiba que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, continua aí, irmão, por favor, exaltado sobre a terra. Diga amém? Amém, igreja? Continua aqui em Isaías. Que mais? Que diz aqui: não temas, não fique com medo. Eles estavam com medo, igreja. Eles tremiam que nem varas verdes. E Deus está falando pelo profeta: não tenham medo. Não tenha medo do que se levantou contra você. Não tenha medo desse diagnóstico que você tem nas mãos. Pastor, eu fiz um exame e eu não esperava esse resultado. Não tenha medo desse resultado. Pastora, a senhora não sabe o que eu ouvi do meu parente. A senhora não sabe o que eu ouvi da pessoa que eu mais amo. Não tenha medo desse levante. Não temas. Não temas o que o diabo tem usado para tentar te assustar. Nós temos um Deus que é maior do que tudo isso. Quem crê nisso, diga amém. A palavra dele é fiel. Aqui mesmo em Isaías 44, no capítulo 44, no versículo 25. Você anota aí. Conhecido, né? Versículo 25. Nós podemos ler até o versículo 24. Olha que bonito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, aquele que te redime, diga amém, que te formou desde o ventre. Deus te conhece desde o ventre da sua mãe. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Ele é poderoso ou não é? Ou se é. Que desfaço os sinais dos inventores, o quê? De mentiras. E aí ele diz que enlouqueço os adivinhos. Porque às vezes nem os adivinhos entendem. Não, mas a previsão deles dá tudo errado. Por quê? Porque Deus faz o quê? Tornar atrás os sábios e transtorna a ciência o quê? Deles. E agora, olha que bonito, 26. Sou eu que confirma a palavra do seu servo, que cumpre o conselho dos seus mensageiros, que digo para Jerusalém: tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis reedificadas, e eu levantarei o quê? As suas ruínas. Diga glória a Deus. Mas aqui no 25 Deus fala: eu desfaço os sinais dos inventores de mentiras, eu enlouqueço os adivinhos, faço o quê? Faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Sabe o que Deus está falando? Eu mudo diagnósticos, diga amém? Você pode ter um diagnóstico horrível. Deus está falando: o médico, o sábio, o juiz, o advogado, o doutor vai voltar atrás naquilo que disse. Por quê? Porque eu vou transtornar a ciência deles, o conhecimento que eles têm. Diga amém? Às vezes, Deus confunde até os médicos. Nem os médicos conseguem entender. Nem os médicos conseguem entender. O pastor enviou um testemunho para mim. E ele falou: pastora, de uma maneira milagrosa e inexplicável para a medicina, o líquido amniótico
estava baixíssimo da esposa, subiu. E ela teve alta para a glória de Deus. Ô pastora, como que você explica? Passou para agradecer as orações, porque ontem eu e os pastores oramos por ele e pela sua esposa, que precisou ser internada porque o líquido abaixou muito. E também teve uma outra complicação, e agora ele estava testemunhando, que ela acabou de ter alta para a glória de Deus, porque de uma maneira milagrosa e inexplicável, o líquido voltou a subir. É Deus que transtorna a ciência, que nem o médico entende. Estava abaixo, mas agora não está mais. Quem está entendendo aqui? Nós temos um Deus de milagres. Quem crê, diga amém. Então não temas. Não temas. Não tenha medo do que o diabo está tentando aí usar para te intimidar. Você tem um Deus que é contigo. Volta lá. Aonde? Capítulo 7. E também ele diz: e não se desanime o teu coração. Vamos lembrar daquela canção da nossa saudosa pastora Ludmila Feber, que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque do diabo é capaz de fazer você olhar atrás e querer o quê? Desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar a tua fé. E quais são as armas que o diabo usa? Cansaço, desânimo. Desânimo. O desânimo é uma arma de Satanás. E aqui o profeta Isaías falou: não desanime o teu coração. Que é um coração desanimado. A Bíblia chega a dizer em Provérbios que quando a pessoa está doente, o espírito dela fortalecido, o espírito dela animado, consegue sustentar ela na doença, consegue dar, como se diz, o que ela precisa para vencer. Mas ele diz agora, um espírito que está abatido, quem o suportará? Quem suporta, hein, igreja? Um espírito abatido, quem o suportará? Não é esse versículo aí, não. Hoje está. Vamos lá, ajuda a pastora aí. Um espírito abatido, quem o suportará? É esse aí. Obrigado, irmão. Obrigado. A Bíblia diz: o espírito do homem aliviará o quê? A sua enfermidade. Mas ao espírito abatido, desanimado, quem o levantará? Então, se a pessoa já está doente e ela desanima, o espírito dela, o coração dela desanima, é que ela cai de vez mesmo. Olha a tradução Ara. Pega o versículo todinho. O espírito, quando está firme, fortalecido, diga glória a Deus, ele tem a capacidade de sustentar o homem na sua doença. Mas o espírito, quando está abatido, desanimado, quem o pode o quê? Suportar. Então anima-te. Mas pastora, anima-te nas palavras que Deus diz a você. O que você vê pode estar lhe desanimando, mas o que Deus fala para mim, para você, nos anima, nos fortalece, nos alegra. Quem crê assim, diga amém. É assim que você não vai desanimar o seu coração. E cuidado com a esperança demorada. Quando você está esperando muito uma bênção e a bênção não vem, o coração pode enfraquecer, pode desanimar. Pega o exemplo de Caleb na Bíblia. Eu amo o exemplo de Caleb, não me canso de falar dele lá em Josué 14. Que esse homem, em vez de deixar o tempo desanimá-lo, enfraquecê-lo, ele usou o tempo em seu favor.
Olha lá, ó, Provérbios 13:12, ó. Quando a esperança demorada enfraquece o quê? O coração da gente. Você está esperando tanto por uma bênção e ela não vem, que Deus está falando, vigia, porque o coração pode enfraquecer, desanimar. Mas o desejo chegado é a árvore de vida. Lembra de Caleb, toda vez que o desânimo quiser abater teu coração, você está esperando uma bênção e ela não vem logo, lembra do Caleb. Josué 14, pega a Bíblia e vai ler essa passagem, porque lá fala que Caleb disse para Josué, Josué, ainda hoje eu estou tão forte como naquele dia, diga amém, que Moisés me enviou de Cádiz Barneia. Quer dizer, o tempo não me enfraqueceu. É muito lindo esse versículo. Ele fala ainda hoje, mas tinham se passado 45 anos. Quase meio século, 4 décadas. 45. E ele diz, ainda hoje eu estou tão forte como naquele dia que Moisés me enviou. Qual era lá a minha força? Tal é agora também essa minha força. Para a guerra, para sair e para entrar. 45 anos depois, o homem está tão forte como lá atrás. Quem está entendendo, diga amém. Só Deus para nos fortalecer. Mas você sabe por que ele não enfraqueceu? Porque a Bíblia diz aí mesmo nesse capítulo, porque ele perseverou em seguir ao Senhor, seu Deus. A perseverança dele em crer, em confiar, em seguir ao Senhor, não deixou o coração dele enfraquecer. Amém? Então não desanime, vamos lá para o final. Aí Deus fala na tradução, capítulo 7 aí, verso 4. Na tradução linguagem de hoje, fala assim, ó, Deus é muito lindo. Diga ao rei que fique em alerta, que não perca a calma, que não tenha medo, e que nem fique desanimado por causa do ódio, né, do rei Rezim, né, dos sírios, e do Peca, né, do rei Peca, que era o rei de Israel. Eles são menos perigosos do que 2 tições soltando fumaça. Diga amém? Deus reduziu o inimigo a nada. Não é para ficar com medo. Eles são menos perigosos do que 2 tições soltando fumaça. Aí eu lendo isso aqui, eu lembrei quando Deus falou para Gideão, Gideão, eu hei de ser contigo, e você vai ferir os midianitas como se fosse um só homem. Mas você sabe qual que era o tamanho do exército dos midianitas? 120 mil homens. 120 mil. Gideão tinha um exército de 10 mil, que não era nem o dízimo do exército do inimigo. E Deus ainda fez uma peneira, que só deixou ele com quantos? 300. Humanamente dizendo, ele venceria? Nunca. Mas Deus falou, olha aqui, ó, pega a palavra aí, ó. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, Gideão, e tu ferirás os midianitas. E aí quem tem a Bíblia e gosta de anotar, você pode pôr 120 mil. Para você lembrar o tanto de midianitas que tinham. Como se fosse um só. Dá para grifar o aí, irmão? Um só homem. Deus pegou um exército de 120 mil e reduziu a 1. E Gideão venceu com seus 300. Diga amém? Glória a Deus. Um exército de 120 mil, para Deus nada é impossível. E você achando que não pode sair dessas dívidas aí? Deus pode pegar esse tanto de dívida aí e reduzir a nada também. E fazer você vencer esse problema.
Deuteronômio 33, 27. Pega ele aí. Anota ele aí nas suas anotações. Lê com a pastora aí. O Deus eterno te seja o quê? Por habitação. Diga amém. Quem quer habitar no esconderijo do Altíssimo todos os dias da sua vida aqui, diga amém. Assim seja mesmo. E que por baixo de ti estejam o quê? Seus braços eternos. Quem precisa de um afago, de um abraço de Jesus aqui? Aí diz, e ele lance o inimigo de diante de ti e diga o quê? Destrói. Você tem autoridade em nome de Jesus para isso. Que Deus pegue o inimigo aí, ó, lance de diante de ti, destrói, resolve, vence essa luta, vence essa guerra. Quem está entendendo aqui, diga amém. Não vai prevalecer o que é do diabo na sua vida. Quem crê nisso aqui, diga amém. É a palavra que diz. Deus mandou você, na hora que ele lançar o inimigo diante de ti, ele falou para você, sai correndo, foi isso? O que ele mandou você fazer com o inimigo? Ó, na hora que eu trouxer ele de diante de ti, o que é para você fazer com ele? Destrói. Mas como que eu vou destruir? Em nome de? Com a autoridade que ele te deu. Pisará serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quem crê, diga amém. E aí volta aí, para onde? Para Isaías. Versículo 5 agora. Deus revelando para ele aqui, através do profeta. Então Deus já tinha falado, acautela-te, aquieta-te, não tenha medo, nem desanime o teu coração. Aí Deus vai revelar para ele, porque a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim, né, com o rei de Israel, e com o filho de Remalias, dizendo. Então Deus revela, olha, eles tiveram um maligno conselho, um plano satânico contra a vida, né, de vocês. Qual foi o plano? Vamos subir contra Judá, vamos atormentá-lo. É isso que o diabo quer fazer na vida da gente, tirar a nossa paz, atormentar. Sim ou não, igreja? Eles tiveram, aqui a Bíblia diz, os inimigos, um maligno conselho. Você sabia que no mundo espiritual existe Deus, os seus anjos, mas existe o diabo e os seus demônios. E eles têm malignos conselhos, planos satânicos para tentar nos atingir. Não pense você, é só esse mundo natural. Existe um mundo espiritual invisível. E nesse momento está tendo batalhas no mundo espiritual. E não ignore dizer, não existe. Claro que existe. Mas eu não consigo ver. Mas isso é só se Deus quiser lhe mostrar. Como mostrou para o moço de Eliseu. Lembra o moço de Eliseu? Ai, meu Senhor, o que faremos? Porque ele só conseguia ver o exército do inimigo. O exército natural, humano. E aí o profeta Eliseu fez o quê? Peço-te, Senhor, que abra os olhos dele para que ele veja. Ele era cego? Para que ele veja o quê? O mundo espiritual. E os olhos espirituais dele se abriram. E ele conseguiu enxergar o quê? Olha lá que bonito. O monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aqui Deus não revelou para esse rapaz, pela oração do profeta, o mundo espiritual? Então, se Deus quiser mostrar, a gente vai enxergar o que tem que enxergar. Mas dizer que o mundo espiritual não existe? Claro que existe. E Satanás e os seus demônios têm malignos conselhos contra aqueles que são de Deus.
E olha o que ele quer fazer: atormentar. Esse era o plano. Não quer dizer que se concluiu, mas qual que era o plano? Nós vamos subir contra Judá, nós vamos atormentá-lo. O que é atormentar? Perturbar. O que mais nós vamos fazer? Vamos reparti-los, repartamo-lo entre nós. Vamos causar divisão, separação. Eram duas tribos, né? Benjamim e Judá, e a repartiam, causar divisão. Onde tem divisão, separação, o diabo põe o marido num quarto e a mulher no outro. Olha o maligno conselho aí de Satanás aí. É isso que ele quer, que um fique para cada lado. Joga filho para um lado, pai para o outro, joga mãe para o outro, filha para o outro. Está amarrado em nome de Jesus. Tem parente que saiu batendo na porta e até hoje não voltou, não quer mais contato com a família. O diabo causou uma divisão, uma separação, uma briga, uma contenda. O que mais ele queria fazer? E vamos deixar reinando no meio deles o filho de Tabeal. Vamos deixar um dos nossos lá no meio. Para o quê? Para oprimi-los. O diabo é sujo. Quer deixar aquilo que é dele no nosso meio. Está amarrado em nome de Jesus. Você já ouviu falar em espírito familiar? Tem gente que acha que é maldição hereditária. Não, não é isso. Espírito familiar é aquele demônio que se familiariza com o ambiente e com a pessoa. Você já viu que tem pessoa que aonde ela vai, ela arranja contenda? Ela arranja contenda em casa, ela arranja contenda no trabalho, ela é capaz de arranjar contenda na fila do açougue, dentro do mercado, no banco. Aonde ela vai, tem encrenca, tem confusão, tem contenda. Isso é um espírito, né? Um demônio, um espírito que se familiarizou, que acompanha essa pessoa, ela tem que ser liberta desse mal que tem acompanhado ela e causado contenda. Quem está entendendo? Eu só dei um exemplo, pode ser outra coisa. Mas essa é a intenção do diabo. Fazer um dos demônios dele ficar reinando na vida, na vida ali da pessoa. No ambiente da pessoa. Diga, na minha vida não. Em nome de Jesus. Amém? Não aceita não. E aí o que aconteceu? Deus é lindo. Deus falou assim no versículo 7. Mas assim diz o Senhor Deus, sobre esta situação aqui. Isto não subsistirá, e nem tampouco acontecerá. Diga, Deus frustra os malignos conselhos de Satanás contra a minha vida e contra a minha família. Nós vamos usar uma frase que o pastor Jaime sempre fala, diga, o plano do diabo, diga, o sonho do diabo nunca será realidade na minha vida, na minha família, em nome de Jesus. Amém? Foi o que Deus falou. Profeta pode dizer que isso não vai subsistir. Vai lá, fala para ele se acautelar, se aquietar, não ter medo, não desanimar o coração. E pode dizer para ele qual que era o plano, revela para ele qual era o plano, qual era o maligno conselho que esses dois aí tiveram, a Síria e Israel. Que era subir contra eles, atormentá-los, separá-los e deixar o filho de Tabeal ainda lá reinando no meio deles. Deus mostrou, foi tudo que o diabo queria fazer. E Deus mostra, para nos livrar, diga amém? Mas pode dizer para ele, que isso não vai subsistir. E nem tampouco acontecerá. Ele teve todo, como se diz, né? Arquitetaram tudo isso. Mas isso não vai ser colocado em prática. Não vai acontecer.
O que o diabo planejou contra a sua vida, contra a sua família, não vai acontecer em nome de Jesus. O que vai se cumprir na sua vida e na sua família é o que Deus planejou. E Jeremias 29:11 diz que os planos de Deus para mim e para você são de paz e não de mal, para nos dar o fim que esperamos. Então os planos de Deus vão se cumprir na sua vida e na sua família também. Quem entendeu, diga amém.